Olá, somos todos mestres, tudo bem? Nós estamos começando hoje um novo programa aqui no podcast, tanto no áudio como no vídeo, com um tema muito interessante para variar, ok? Mas antes de falar esse tema, tudo bem, Érica? Olá, Jefferson. Olá, Joyce. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, Joyce, tudo bem com você? Oi, Jefferson, tudo? Oi, Érica. Oi, pessoal. Legal. Bom, meninas, vamos lá para o nosso tema, que hoje foi uma sugestão da Tamires. E ela escreveu lá no nosso site, somostodosmestres.com, falando assim: minha sugestão para vocês é que falem sobre o processo do despertar espiritual e as relações familiares, principalmente para quem é casado, como lidar com tudo isso e com o seu cônjuge, quando ele não se interessa pela área, ou mesmo os pais ou os outros parentes. Enfim, amo o trabalho de vocês, grande abraço e até logo. Então, um assunto absolutamente interessante para vocês verem que a gente não fala isso como um marketing, sim, como uma realidade, né? E, bom, vou deixar então para fazer essa abertura aí com esse tema bem interessante a querida Érica. Érica, conta um pouquinho para você, diante da tua experiência, da tua visão, o que você acha que você poderia trazer para a gente aí da sua experiência em relação a esse tema. Sim, Jefferson. Quando a gente decidiu trazer sobre esse tema, foi unânime a aceitação, né? Foi. Porque todos nós passamos por isso, o tempo todo, né? A gente não... sempre vai ter, às vezes, uma amizade ou alguém na família, alguma situação que a pessoa não vai estar no mesmo ritmo que você, no mesmo caminho, às vezes, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, e quando eu comentei com o pessoal que tinha esse comentário da Tamires pedindo pra gente trazer esse tema, eu falei, inclusive minha mãe semana passada me ligou e me perguntou: e aí, você já voltou a comer carne? Porque assim, na cabeça da minha mãe, ela não consegue compreender o porquê que eu não como mais carne. Para ela é algo que não faz sentido. Ela passou a vida inteira, sempre foi algo normal, natural, e pelo contrário, para ela, ela acha que eu vou ficar doente se eu não me alimentar de carne. E eu citei esse exemplo da carne porque é uma situação que ocorre com os meus pais. Os meus pais, eles são católicos. A minha mãe é bem religiosa mesmo, ela frequenta e faz as orações dela todos os dias. Já o meu pai é mais aquela questão, a gente vê muito isso um pouco mais no masculino, aí o Jefferson vai me corrigir se eu estiver errada. Sim. Mas o lado masculino é aquele, vou, mas não frequento. Aliás, sou, mas não frequento, sabe? Aí meu pai já é mais pra esse lado, assim. Mas, então, pra eles, assim, eu nem converso muito. Eu comento isso muito com o pessoal aqui. Mas eu nem converso muito com eles a respeito desses assuntos de espiritualidade, porque pra eles não faz sentido. Teve uma vez que eu fui conversar com meu pai a respeito de reencarnação. Gente, foi como conversar sobre... função do segundo grau para uma criança de 4 anos de idade. Ele não conseguia compreender, não fazia sentido nenhum. E por mais que eu tentasse passar de uma forma... E a gente tinha um exemplo, inclusive, porque era um garoto, um amigo dele, jovem até, que ele estava em cadeira de rodas e tinha uma doença degenerativa dos músculos. Ele já não falava mais, já não andava mais. E aí meu pai, assim, sem entender, falando, nossa, por que Deus faz umas coisas dessas com a gente? Por que esse garoto sofre tanto? E aí eu sentei para conversar com ele um pouco a respeito de reencarnação, a respeito de lei de causa e efeito, das nossas escolhas. E, gente, não fez sentido nenhum para meu pai, nenhum. Ele não conseguiu compreender. E, assim, eu compreendi que não adiantava eu conversar sobre esses assuntos com eles, porque ainda não é o momento deles, né? Ainda não é o momento... E de repente talvez nem chegue esse momento. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Cada um no seu caminho.
O que eu digo assim para as pessoas que estão passando por isso é o desafio que a gente passa no dia a dia de entender o lado do outro, compreender, respeitar e entender também, se colocar no lugar do outro para entender que para ele também é difícil compreender o que você está passando. Como para minha mãe é muito difícil compreender porque eu não como mais carne. Quando eu ia lá, ela fazia costelinha de porco para mim, que era uma coisa que eu amava quando eu era criança, adolescente. E aí algo tipo assim, uma forma que ela tinha de me agradar, eu tirei isso dela. Eu arranquei da minha mãe uma forma que ela tinha de, sempre quando eu ia, eu chegava, tava tudo prontinho, feitinho, maravilhoso, e eu sabia que ela fazia com muito carinho, com muita paixão, porque ela sabia que eu ia chegar, então ela até falava, seu pai já foi comprar, não sei o quê. Então, assim, é entender esse outro lado também, porque para eles também é muito difícil, não só para quem tá passando pelo processo do despertar espiritual, mas para quem tá do outro lado também, ainda não tá nesse caminho, é complicado para eles também acompanharem as nossas mudanças. Então, o que eu digo para o pessoal inicialmente é o respeito, principalmente, o entendimento de que a gente também já fez aquilo, né? A gente também eu já comi carne, então para minha mãe era muito comum, muito normal. E então eu falo muito que acontece muito hoje a questão do respeito. Eu respeito muito os meus pais. Essa questão da carne, eu sentei e conversei com ela, por mais que ela não entenda, parece que entra no ouvido e sai no outro, mas eu noto que ela respeita, e meu pai também. No início não foi muito simples, meu pai às vezes até fazia brincadeirinhas assim, e que às vezes até a gente fica, poxa, nossa, mas que coisa, já falei, mas com o tempo a gente vai se encaixando de novo. Eu noto que foi o que aconteceu comigo, com a minha família. A gente foi aprendendo, eles foram aprendendo a lidar com essa nova, entre aspas, Érica, e eu aprendendo a lidar com as situações que, inclusive, eu tirei deles muito, que foi uma troca que tinha antes. Hoje em dia a gente está aprendendo uma nova forma de vivenciar. E você, Joyce? Conta um pouquinho pra mim. É uma situação que não é fácil, né? Cada pessoa que tem um despertar, né, que entende alguma coisa de uma forma um pouco diferente, é difícil, né? Porque existe aquele senso comum, que todos acreditam, que todos entendem. E aí, de repente, você pensar de uma forma contrária, de uma forma diferente, é difícil. As pessoas aceitarem e você também aceitar que as pessoas não aceitam. Né? Então, eu acho que da mesma forma que a gente pensa que a gente precisa, que o outro precisa respeitar, a gente também precisa respeitar. O respeito é mútuo, né? Sim. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que o fato do despertar não quer dizer que a gente seja superior a ninguém, que a gente sabe mais do que ninguém. Não é nada disso, né? Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. São somente momentos diferentes, até porque o que é o despertamento consciencial? É um desabrochar contínuo. A gente está começando alguma coisa aqui, né? Tem tanto ainda para a gente descobrir, tanto ainda para a gente aprender. E então, essa parte a gente tem que prestar bastante atenção, né? Para não cair naquela coisa de ego, de superioridade. E a convivência em família é isso, é sempre aprendizado. Toda vez que tem uma pessoa que desperta, né? Dificilmente serão mais pessoas que vão despertar no meio familiar ou entre aqueles amigos. Geralmente é um ali. Então, eu acho que é um aprendizado enorme e, para mim, exercita muito a minha paciência e o meu respeito pelo outro. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa, né? Tenho meu marido e tenho os meus 2 filhos. Meus filhos estão em fases completamente diferentes. O meu mais velho é adolescente e eu tenho a pequenininha de 3 aninhos. Então, são fases bem diferentes, né? Com as dificuldades, com os desafios, né? E assim, meu marido, ele acompanha as coisas. Claro que ele não tá no mesmo momento que eu, porque eu tô passando de uma forma bem intensa, né? Eu trabalho com isso, afinal de contas, né? Meu canal é Despertar com a Joyce Elisa. Então, eu mergulho mesmo nisso.
E óbvio que ele não trabalha com isso, né? Ele tem as crenças dele, ele acredita em determinadas coisas, que eu também acredito, mas mesmo assim estamos em momentos diferentes. Então eu não posso exigir dele o mesmo interesse que eu tenho por esse tipo de coisa. E eu respeito completamente, né? Às vezes me dá vontade de compartilhar, eu sinto que eu posso compartilhar com ele, então eu vou lá e compartilho, mas sem querer fazer ele entender algo, sem querer impor alguma coisa. Acho que isso é muito importante, né, da gente ter na cabeça, assim, não vamos impor nada, a gente não deve impor nada, né, e ter muita paciência. Então, quando você sente que, de repente, você quer compartilhar alguma coisa, até compartilha, conta, né, poxa, eu tive uma projeção astral, foi assim, 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 compartilha, eu acho que é interessante. E aí vai da pessoa, né, se ela tiver interesse em entender um pouco melhor, e aí trocar uma ideia com você, tem sempre que partir do outro, assim como começou com a gente, de uma forma espontânea, e a gente procurando entender, porque a gente quis, a gente tem que respeitar isso no outro também. Claro que a gente quer que todo mundo desperte, né, que todo mundo entenda melhor, tanto a espiritualidade quanto a si mesmo, né, mas a gente tem que respeitar o momento de cada um, porque assim, tudo acontece no momento certo. Então, se a gente despertou num determinado momento, é porque a gente trilhou um caminho para isso e estava pronto para aquilo acontecer. Não foi antes, não foi depois, foi naquele momento certo. Então, acho que também a gente tem que pensar dessa forma, o momento certo chega. Se não for agora, depois, se não for nessa vida, em outra, enfim, né? Uma hora vai chegar. Mas é a paciência e o respeito. São dois grandes aprendizados que eu sempre carrego comigo. E é isso, né? Eu acho que tem que ter isso, principalmente. Jefferson, o que você acha? Eu acho que meio que vocês falaram assim, as bases para essa condição do despertar, né? Eu acredito, assim, ao longo desses últimos anos, pelo menos nesses últimos 10 anos que eu venho observando, assim, tanto o meu despertar como o despertar de outras pessoas, e como que eu trabalho com isso, né, no meu dia a dia, é diferente de alguém que trabalha, assim, com uma função convencional dentro de uma empresa, né, de um escritório, ou como funcionário público, é diferente, né. Então, observo as seguintes situações, realmente o respeito, né, das outras pessoas que não estão prestando atenção nisso, que têm os seus focos, né, e muitas delas o foco não é esse, né, então estão lá fazendo a parte material mesmo, colocando isso em prática e pronto, né, e entender que cada um tem o seu tempo, né. O que eu observo é que esse despertar, no geral, é sempre com uma pessoa. Acho que foi você que falou, né, Joyce? Tem uma pessoa dentro lá da família, é como se tivesse um grãozinho em cada lugar, assim, para ajudar as outras pessoas a despertarem sobre a espiritualidade. Então, não é todo mundo despertando ao mesmo tempo. Agora, claro, a pessoa pode está desperta nesse assunto da espiritualidade, que é o despertar espiritual, que é a sugestão da Tamires, e as relações familiares, né? Então, a pessoa pode estar desperta com esse viés da espiritualidade. Então, vamos imaginar uma mulher que está com esse objetivo do despertar da espiritualidade, está solteira, tá? E está procurando, então, um relacionamento, ou seja, construir uma relação familiar, como o tema. Aí ela pode buscar um companheiro ou uma companheira, né, qual seja a preferência sexual, no caso desse exemplo da mulher, mas que esse companheiro ou companheira já tenha também esse despertar espiritual, né? Então, uma coisa nova de se pensar, realmente, né? Então, é o que eu sugiro para as pessoas quando eu atendo, né? Que tem aí uma possibilidade de ter um novo relacionamento, para buscar, então, pessoas que estejam na mesma pegada, na mesma sintonia, na mesma busca.
Porque se ir lá no relacionamento que o companheiro ou a companheira, sendo o inverso, o companheiro buscando uma companheira que não tenha nada de despertar espiritual, vai ter problemas. Problemas no sentido assim, nós não batemos com os mesmos objetivos. Aí você tem que estar disposto a conviver com aquela pessoa, respeitar a pessoa, entender o tempo dela, porque afinal você escolheu aquele companheiro ou aquela companheira. Né? A questão é, você não respeita o seu companheiro ou sua companheira. Você não respeita o tempo dele ou o tempo dela para o despertar. E aí você vê que você não respeita o seu companheiro ou sua companheira porque ele não pensa ou não tem o mesmo despertar que você, isso não é bom, porque é você que não está respeitando. O teu companheiro ou tua companheira está lá, ele está oferecendo o que ele sempre ofereceu. Exatamente. Então você tem que observar que é a sua escolha que trouxe aquele companheiro ou aquela companheira para você. Então começa por aí. Agora vamos imaginar, é a família. A família você não pode jogar fora. Te mandaram lá no meio daquela família lá por alguma razão. E como a Érica estava falando lá com o pai, porque Deus faz isso? Deus não faz nada disso. Né? Engraçado que antes de começar, estava comentando do amigo dele, que tem problema, né, degenerativo, mas antes de começar aqui, eu dei uma passadinha no Instagram rapidinho, eu sigo o Alok, né, aquele DJ brasileiro bem conhecido, e ele participa de uma ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras, que trabalha lá na África, e eu e minha amiga colaboramos financeiramente com essa ONG, né, eu conheci através do Alok, né. Legal. E ele conta lá um relato lá que ele já questionou muitas vezes Deus, né? Por que Deus faz aquilo? E quando ele estava nesse movimento lá na África, obviamente, muito sofrimento que tinha lá, né? E ele estava relatando uma senhora que tinha 90 anos, ela era cega, e ela estava sozinha ali num canto ali de uma comunidade com um pano amarrado no estômago, porque ela estava com muita fome. Então, ela estava apertando para não sentir tanta fome assim. Aí ele chega lá com a equipe da Fraternidade Sem Fronteiras e se questionando por que Deus faz isso. É como se tivesse um cara ali lá atrás de uma mesa e pensando, isso, quem vai se lascar nessa encarnação e quem não vai. E, obviamente, que isso só acontece por causa de um conjunto de fatores, de ações, de omissões, ao longo de várias encarnações que somam nessa encarnação determinadas situações. Não existe injustiça divina, né? O que existe é uma não concepção, um entendimento da reencarnação. Né? Então, por isso que quem não tem esse conceito, quem não acredita, quem não tem uma afinidade, ou quem não sabe que existe a reencarnação, sofre tanto com essas coisas. Porque se você olhar somente essa encarnação, parece que existe uma baita injustiça. Por que uma criança nasce com um problema no coração, uma criança, ou sem um membro, né? Ou numa família terrível, ou lá no meio da África, ou sei lá, no meio da Síria, numa guerra violenta, né? Tem explicações para isso, pessoal. É a reencarnação. É ao longo de muitas vidas, muitas encarnações, porque a vida é uma só, vividas tendo uma série de ações e omissões, e isso reflete nas próximas encarnações. Então, não é um bom negócio fazer coisas erradas, ou coisas muito pesadas, porque nós vamos lidar com isso lá na frente, ou nessa encarnação ou em outra, não tem como escapar. Né? Não é fruto dos nossos atos, né, Jacques? Isso, são as nossas ações. As nossas ações, não é castigo, não tem alguém lá castigando. E nós nos cobramos lá no mundo espiritual. Vocês sabem disso, meninas. Né? A nossa cobrança que é o peso maior. Então, trazendo esse contexto da relação familiar, a gente encaixa na família que a gente precisa, tá? Muito mais do que esse romântico lado da família que a gente escolhe, que eu queria esse papai, essa mamãe. Isso acontece, mas o que acontece mais? A família que a gente precisa. Aí encaixa alguém, como a Tamires, dentro dessa família, quando não é o relacionamento que a gente escolhe, ok? Encaixa na família que a gente precisa, e aí tem alguém que desperta ali no meio da família, e
e é uma luz naqueles indivíduos, naqueles parentes, onde que você coloca um pouco desse despertar, e se isso contagiar de forma positiva os seus parentes, cada um no seu tempo vai se interessar pelo assunto e vai despertando. Sim. Agora, você não precisa ser a total cobrança do despertar da tua família. Você não é responsável pelo despertar da tua família. Mas se você puder contribuir e respeitar o tempo de cada um com o seu despertar dentro da tua família, maravilha. Né? Maravilha. Então, deixa um pouco dessa minha contribuição, que se você está dentro da família, a tua família não está desperta, mas ela pode despertar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. No que precisar, quando alguém tem alguma dúvida, você responde, você mostra, você explica, desenha se for necessário, né? Ah, não entendi nada disso, isso ainda para mim continua uma loucura, não comer carne, não, esse negócio de reencarnação, essa coisa de espírito, projeção astral, tudo bem, tá? Tem o seu tempo. Se nessa encarnação não rolar, você fez o seu melhor, tá? Sim, e aí, quando desencarnar, vai ver que a vida continua, aí vai lembrar direitinho das coisas, e vai ficar para a próxima encarnação, simplesmente. Vai ser assim, né? É verdade, Jefferson. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito bonita, é a gente não imagina o poder da energia, né, que nós emitimos. Isso que o Jefferson falou, né, de contribuir com o despertar na família. Como que isso aconteceria na prática? Primeiro é isso que a gente falou, né, do respeito, de entender que cada um tem seu tempo. E uma outra coisa que é muito linda, gente, de entender, é a parte energética. Quando a gente tem esse despertar, a gente desprende uma energia de despertamento mesmo, de questionar, de ir à frente, de entender, de ir à busca, né, das coisas que vão acontecendo na nossa vida, de nós mesmos. Essa energia do buscar, do acordar, ela reverbera e ela ancora onde a gente está. Então, tem uma força muito grande isso, e é isso que o Jefferson falou. Quando a gente desperta num determinado local, numa determinada família, num determinado momento, é porque precisa acontecer daquela forma. Então, sem querer, a gente está contribuindo já com o nosso despertar, com a nossa busca. Por isso que a gente não precisa correr atrás do pai, da mãe, do marido, do filho. Claro, a gente pode, de repente, conversar sobre algumas coisas, mas a gente não precisa, né, ficar ali cutucando o tempo todo. Você precisa saber disso, você precisa saber daquilo. Não. Senão ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta a gente fica insuportável. Eu não gostaria também. Aí você nem tá despertável, você não tá nem despertando, você tá voltando para trás, né? Você tá sendo chato. Exatamente, tá andando para trás, né? Porque tem isso também. Então, a energia já tá contribuindo de uma forma linda, sem que a gente nem perceba. Tá? Então, só esse adendo que eu acho que é muito importante. Sim. Tá lindo, tá ótimo. E você, Érica, quer fazer alguma consideração final antes da gente finalizar aí? Não, eu acho que a gente aprendeu bastante esse assunto, porque é complicado não só para quem está despertando e ver que ao redor as pessoas não estão te entendendo, mas para eles também. Isso é muito importante a gente comentar, e isso que a Joyce falou, nossa, profundo, porque você realmente está contribuindo sem perceber, sem você precisar fazer nada. Só você está na sua busca, no seu autodesenvolvimento, você está emanando essa energia na sua casa, nos seus familiares ao redor. Então, com certeza, isso está contribuindo. Inclusive, o outro também, sem perceber, está absorvendo isso que a Joyce comentou. Né? A gente está emanando essa energia e o outro está absorvendo essa energia dessa busca interna, desse autodesenvolvimento, e sem as duas partes estarem conscientes de que isso está acontecendo. Isso é muito lindo. A gente foi muito, muito rico a Joyce ter lembrado disso e ter trazido isso agora, porque por mais que seja difícil num primeiro momento, que foi o que pareceu do comentário da Tamires, que como lidar com essa situação quando o marido ainda não está desperto, ou a família. Mas por mais que seja difícil, observe por esse outro lado, igual a Joyce comentou,
Se você está despertando ali, à toa não é. É óbvio que é difícil para as pessoas compreenderem. Na minha família mesmo, houve um certo distanciamento, porque eu mudei muitas práticas, muitas coisas que eu fazia, né? Eu gostava muito de tomar cerveja, eu gostava de tomar bebidas alcoólicas, e isso tudo foi mudando aos poucos. Eu não procurei nada, eu não procurei parar de comer carne, eu não procurei parar de beber bebida alcoólica, essas coisas foram acontecendo comigo aos poucos. E a família sente, né? Quem estava ali junto contigo e estava acostumado você agir de uma forma, e você era meio que companheiro, assim, dessas pessoas, né? E de repente não tem mais a sua companhia. Mas é o que a Joyce falou agora. É uma mudança muito rica, não somente para você, mas para o entorno também, né? Sim, sim. Ótimo, Érica, lindo o que você falou. E acho que tem assim, só para a gente finalizar, você desperta, você não está desperto no sentido de iluminação, você não se iluminou, você só está um pouquinho melhor de você mesmo, né? Então... você só tomou consciência, eu gosto muito de falar isso, que a gente tomou consciência de que a gente não está passando férias. Não é boa! Bom, muito bom, Érica. Você só tomou consciência disso. E não que você não possa aproveitar essa encarnação, sim, viajar, curtir, né? Sim. Aproveitar as coisas da matéria, como sim, a gente já falou isso em outros programas, né? Sim. Então não é para você se tornar aquele espiritualista chato que ninguém aguenta, porque é muito melhor alguém materialista, super tranquilo, super bem-humorado. Se você tá aí num despertar e tá chato pra caramba, se você não aguenta escutar uma piada, né? Então você tá no despertar errado. Eu já vou avisar, isso tá como a gente comenta às vezes, não vai em lugar nenhum, não vai numa dança, né, Joyce? Ou não vai cantar, né, Jefferson? Isso, não vai no karaokê, né, que a gente tava não vai em lugar nenhum, né? Não vou desses lugares. Você tá esquizotérico, então você tá chato, então não tem nada de despertar em você, nada. Então fica de olho, porque esse despertar é uma boa reforma pessoal, íntima, né? Um bom momento de despertar edificante em você. Não começa a julgar os outros e tudo mais, entenda, isso é um exercício de despertar, é sempre intransferível, totalmente pessoal. Você que está na batalha, e se você consegue perceber isso, continua nesse despertar, porque você já está se ajudando, que é a principal coisa. E de tabela, como a Joyce disse, você tem aí o despertar energético, você alcança outras pessoas sem sequer saber disso, ou sabendo disso, outras pessoas vão se contagiando positivamente, inconscientemente vão até, de repente, mudando os hábitos, ou buscando leituras diferentes, acessar lugares diferentes. Então, ou seja, quer mudar o mundo, muda o seu mundo, tá? Quer que o mundo desperte você mesmo. E continue, sabe? Porque esse processo é nosso, né? Acho que seria essa consideração final. E, assim, gostaria de agradecer o pedido da Tamires, né? Sim, por ter colocado aí no nosso canal, né? No nosso site. Sim. E pedir para que as outras pessoas que nos acompanham, os seguidores do Somos Todos Mestres, lá do site, somostodosmestres.com, que também coloquem suas sugestões, suas opiniões. Sim. A gente tem mais algumas, né, Érica e Joyce? Sim. A gente já separou, a gente já vai colocar o nome das pessoas, os temas para os próximos programas. Então, que vocês acessem lá o site, utilizem lá as instruções que tem no site para você poder baixar os áudios aí no seu celular, no seu computador. Não precisa usar a internet, porque depois dá para você ouvir, né, Érica? É isso mesmo, né? Exatamente. Assinar o nosso site. O site está maravilhoso. Quem cuida do site com os mínimos detalhes, com muito carinho, é a Érica. Então, vamos lá prestigiar o site com todas as informações. Quem segue, quando a Érica sobe os programas, é avisado, né, recebe ali um aviso, então não perde nenhum programa, tá? No YouTube acontece, mesmo da pessoa estar lá cadastrada, né, inscrita no
no canal, tem que colocar lá o sininho, às vezes não aparece porque são muitas interações. Então, vai lá pelo site que lá você... E tem todos os históricos de todos os outros programas também, Sim. né? Então, para vocês acessarem lá o somostodosmestres.com, né? Bom, então vou ficando por aqui. Meninas, querem dar um beijo, um tchau aí para o pessoal, agradecendo a todos vocês. Meninas, gratidão por mais esse programa e até mais. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a vocês dois. Eu comento com o Jefferson e com a Joyce toda semana, porque tá fluido. As nossas conversas aqui estão fluidas, estão gostosas de serem feitas, assim, tá numa vibe muito gostosa. E aí eu agradeço a cada um de vocês, né? Eu agradeço aos dois aqui e a cada uma das pessoas que ouvem também, porque é o que nos motiva e coloca pra frente esse trabalho. Porque se a gente fizesse, claro, se fosse uma conversa só entre nós três aqui, já estaria... Seria sensacional. Seria maravilhoso. Exatamente. Mas sabendo que tem vocês aí do outro lado, que tem vocês ouvindo e... Não só ouvindo, mas compartilhando com a gente esse autodesenvolvimento, esse crescimento nosso pessoal é muito rico. E é muito gostoso também quando a gente recebe esse feedback de vocês. Igual o Jefferson está comentando, para quem quiser entrar lá no site, deixar comentários pra gente. Além, né, dos comentários no YouTube, a gente fica muito feliz de receber. Eu queria só mandar um abraço para um amigo. Ele fez faculdade comigo, é o Dick Farney. E ele não perde um episódio nosso. Ah, que querido. Bonitinho, muito bom. E semana passada ele me mandou uma mensagem dizendo que o episódio... Ele falou assim, eu não sei quanto ao próximo dia, mas hoje vocês animaram o meu dia. Que foi o que a gente falou sobre como vencer o desânimo. Porque ele falou que acordou... Exatamente da forma como a gente comentou naquele episódio, ele ouviu o nosso podcast, colocou em prática as coisas que a gente comentou lá e falou, olha, não sei quanto aos outros dias, mas hoje eu senti muito do meu coração de vir dar esse feedback para vocês, que foi lindo. Ó, que legal. Gratidão, manda um abração para ele. Legal. Então é isso. Um abraço, um beijo, muito obrigada a vocês dois e a todos. Obrigado, querido. Gente, um beijo para cada um aí que escuta a gente, que vê a gente no canal. Muito obrigada, né? Essa participação muito gostosa, que nem o Jefferson e a Erika falaram. Então, estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez e até o próximo episódio. Um beijo para vocês, meus queridos, e um beijo, Jefferson e Erika.